E eu convido a professora para aqui para a mesa. A professora doutora Carla Maria Bispo Padrel de Oliveira é licenciada em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutora em Engenharia Química pela Universidade de Londres, docente da Universidade Aberta de Portugal desde 1995, também é coordenadora do Programa de Doutorado em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, pesquisadora permanente do Centro de Química Estrutural do Instituto Superior Técnico de Lisboa, dedica-se à área da formação em educação à distância, desenvolvendo há mais de uma década uma intensa atividade profissional no domínio das estratégias educativas na educação à distância em países de língua portuguesa. Desde 2009, é vice-reitora para a qualidade, avaliação e cooperação internacional, trabalhando principalmente na área do desenvolvimento do capital humano. Como está o título, nós conhecemos a professora Carla há um certo tempo. A professora Carla tem feito uma assessoria e um trabalho conjunto junto à CAPES e à DEDCAPES, principalmente nos países africanos. E nós tivemos o prazer dela aceitar o nosso convite, mesmo tendo chegado domingo de Moçambique, via ao Brasil para falar. Então, temos o imenso prazer de contar com a larga experiência da professora Carla. E vamos iniciar, mesmo sabendo que o nosso público é de quase 300 tutores, em respeito a quem se organizou e está aqui presente nesse momento. Tá ok? Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço imensas amáveis palavras e o convite que me foi feito, e é com muito gosto que estou aqui. Eu vou tentar falar devagar. Eu tenho sempre tendência de começar a falar muito depressa, e depois pode haver aqui alguns problemas de comunicação. Se por acaso eu começar a falar muito depressa, agradeço que alguém me faça um sinal para eu falar mais devagar e tentar entendermos. Apesar de falarmos todos a mesma língua, há sempre aqui algumas diferenças. Então, eu vou tentar falar devagar, mas agradeço que me digam. Eu vim aqui, essencialmente, e como estamos num encontro de tutores, eu vim aqui e proponho-me apresentar o modelo da Universidade Aberta, o modelo funcional da Universidade Aberta de Portugal, e falar também do sistema de tutoria que nós temos, salientando desde já que, como certamente todos sabem, a Universidade Aberta em Portugal e de Portugal é substancialmente diferente da Universidade Aberta do Brasil. Isto porque somos uma universidade que tem o seu corpo docente, é uma universidade pública, tem um corpo docente próprio, tem cursos próprios e temos, nós damos diplomas também da universidade. Contrariamente à Universidade Aberta do Brasil, que eu sei que é um consórcio, acaba por ser um consórcio que reúne várias instituições. Portanto, há aqui, à partida, apesar de serem ambas universidades abertas, a do Brasil e em Portugal, são substancialmente diferentes desse ponto de vista. A Universidade Aberta, eu proponho-me também esta minha apresentação, que eu espero não demorar assim muito tempo, até porque a parte das perguntas é sempre o mais interessante e o mais rico, e é aí que se aprende e se fazem as grandes trocas de experiências, mas eu proponho-me apresentar um pouco daquilo que é a Universidade Aberta,
o modelo pedagógico virtual e depois falar um pouco da tutoria e da formação de tutores. A Universidade Aberta foi criada em 1988, portanto tem neste momento 26, a caminho dos 27 anos, e foi criada essencialmente com o propósito de responder a uma necessidade, na altura, de formação de professores. Formação, capacitação de professores. Foi numa altura em que havia uns largos milhares de professores a ensinar, portanto, professores do ensino básico e secundário, que estavam a ensinar nas escolas, mas que não tinham a formação adequada. E, obviamente, não era possível retirar esses professores das escolas, trazê-los para as universidades tradicionais, as universidades presenciais, para fazerem a sua formação. E foi aí que surgiu e foi com esse propósito que a Universidade Aberta foi criada, para responder a uma necessidade de formação de professores, de alguns milhares, na altura eram 4, 5 mil professores, e eu peço-vos também que tenham em atenção a dimensão, aqui os números, se calhar para vocês são números muito pequenos, mas tenham em atenção a dimensão dos nossos países, sendo que Portugal tem cerca um pouco menos de 10 milhões de habitantes, portanto, quando falamos em 3, 4, 5 mil pessoas, para nós já é um número considerável. Esse é o edifício da Universidade Aberta, que tem a sua sede em Lisboa. É este edifício amarelo, é um palácio do século XVIII, é um edifício muito bonito e que tem imensos problemas estruturais. Mas isso são outras questões, mas por fora é um edifício lindíssimo e é aqui que nós temos a nossa sede. Portanto, a Universidade, criada em 1988, teve à sua frente o seu primeiro reitor, que foi o fundador e foi a pessoa que mais pugnou pela ideia de criação da Universidade Aberta, foi na base da defesa de uma flexibilidade, quer de tempo, quer de espaço, quer dos próprios conteúdos. Portanto, quando a universidade foi criada, sempre exclusivamente uma universidade de ensino à distância. Na altura as tecnologias eram outras naturalmente e, portanto, começámos por ser aquilo que normalmente se designa por uma universidade aberta, tradicional e fazendo um ensino à distância de uma forma tradicional, com base em material escrito, algum material mediatizado, mas nem em todas as matérias científicas, recorrendo a algumas cassetes de vídeo e também de áudio, principalmente para as áreas mais relacionadas com as línguas. Portanto, isto foi quando a Universidade Aberta começou. É uma instituição pública que ao longo destes anos tem vindo a desenvolver e a utilizar diferentes tecnologias, tem vindo também, apesar de ter sido criada para responder àquela necessidade de formação de professores, tem vindo a desenvolver outras áreas científicas e tem também tido uma preocupação grande de internacionalização. E temos cerca de 10%, um bocadinho mais, nesta altura talvez à volta dos 15% dos nossos estudantes são estudantes internacionais, ou seja, vivem noutros países, de língua portuguesa naturalmente, porque ensinamos apenas em língua portuguesa. É também e por estar no espaço europeu, tivemos também que fazer a adaptação ao processo de Bolonha e fazer toda a reforma dos nossos cursos. E, para além das questões mais relacionadas com uma parte de formação inicial, chamemos-lhe assim, uma formação mais académica, cada vez mais se tem vindo a desenvolver a necessidade de capacitação e atualização de conhecimentos, uma área que nós na Universidade Aberta designamos por aprendizagem ao longo da vida.
e numa área de aprendizagem ao longo da vida que se destina essencialmente a pessoas que já têm uma qualificação e que estão inseridas no mercado de trabalho, obviamente que o ensino à distância tem sido a modalidade reconhecida como sendo a mais adequada para promover essa capacitação, não só porque permite uma flexibilidade grande de tempo, como também acaba por ser uma modalidade sustentada e sustentável e que permite responder às necessidades de formação. Eu vou passar aqui. O plano estratégico da Universidade Aberta tem essencialmente, portanto, baseia-se em 4 áreas de intervenção, que são elas, lá está, a formação e aprendizagem ao longo da vida, investigação e qualidade, cooperação e desenvolvimento, gestão e sustentabilidade. O plano estratégico foi... Em Portugal, os reitores são eleitos por períodos de 4 anos e são eleitos por um Conselho Geral que são representantes da Universidade e também da sociedade civil e, obviamente, as pessoas candidatam-se, têm um programa, são eleitas e depois têm um programa para 4 anos e é com base nesse programa, nesse plano estratégico para 4 anos que depois são desenvolvidos os objetivos e as áreas de intervenção dentro do desenvolvimento estratégico. E estas são precisamente os objetivos estratégicos e as áreas de intervenção do atual mandato. Atualmente temos também uma estrutura mais descentralizada. Ao longo destes anos fomos mudando, e eu depois falarei um bocadinho mais detalhadamente sobre essa parte, mas fomos mudando o nosso modelo pedagógico, deixámos de trabalhar de uma forma tão tradicional e passamos para somos atualmente uma universidade completamente online, portanto toda a nossa atividade é desenvolvida em plataforma, temos um modelo pedagógico suportado, que eu falarei mais em detalhe, mas suportado na plataforma Moodle. Mas isto não significa que não haja também alguns centros locais de aprendizagem. E neste momento temos são 17 centros locais de aprendizagem em Portugal e temos 2 no estrangeiro, um precisamente em Moçambique e um na Galiza, em Espanha. Estes centros locais de aprendizagem são estruturas muito pequenas, que só têm uma pessoa, são estruturas que são deslocalizadas, descentralizadas, são fora das grandes cidades, são em cidades mais pequenas e preferencialmente do interior, não tanto no litoral, mas preferencialmente do interior, e que têm como objetivo contribuir também para o desenvolvimento das regiões. Ou seja, há um conjunto cada região do país tem conjuntos de interesses e de atividades, nomeadamente económicas específicas, e que muitas vezes também têm necessidades de formação específicas. E ao termos um representante, chamemos-lhe assim, da universidade nesses locais, e isto desenvolve-se sempre em parceria com as câmaras municipais, com os municípios, ao termos o representante, há aqui um trabalho conjunto que é feito com o município e a universidade tenta, dentro daquilo que é possível e das áreas de intervenção, dar resposta de formação, organizando cursos de formação específicos para determinadas necessidades. Estes centros locais de aprendizagem funcionam também como os centros de exames, porque apesar de sermos uma universidade completamente online, na graduação, portanto, nas licenciaturas, todos os exames são presenciais.
Ou seja, as pessoas têm que se deslocar a estes centros, a estes polos, para fazerem os seus exames presenciais. E, portanto, nestes centros locais de aprendizagem organizam-se também os centros de exame. Para, além destes, e porque temos bastantes estudantes fora, não só residentes, não só naturais de outros países, como muitos portugueses que vivem no estrangeiro, e Portugal sempre foi um país de muita imigração. Portanto, temos lusodescendentes em França, na Suíça, na Alemanha, na Bélgica, no Brasil. Temos um conjunto de portugueses nativos que estão fora e que estudam também com a universidade. Portanto, para além destes centros locais de aprendizagem, temos aí é um número variável, cerca de 70, à volta de 70 locais de exame espalhados por todo o mundo. É variável porque, se deixa de haver estudantes, já não temos centro de exames. Portanto, para além dos centros locais de aprendizagem, temos ainda os centros de exame, uma rede de centros de exame. Estes são os locais onde estão os centros locais de aprendizagem. Estava ali a ver, não há nenhum em Viseu, não temos, mas temos nas ilhas, também nos Açores, na Madeira, e temos ali o centro de Maputo. Estes são os que estão atualmente em funcionamento. Na área da cooperação, pretendemos sempre fomentar a cooperação internacional com outras instituições de ensino superior, para além, naturalmente, de fazermos parte das redes de associações de universidades de universidades abertas ou de universidades de ensino à distância, sejam elas a nível europeu, sejam elas ibero-americanas. Portanto, para além das parcerias, dos consórcios, das atividades que desenvolvemos com outras universidades, há também as parcerias com outras associações. Temos tido também, e essencialmente na sequência desta adaptação e deste desenvolvimento do modelo pedagógico virtual, temos recebido alguns prémios, dos quais obviamente temos imenso orgulho, e todo este processo foi também acompanhado por um conselho consultivo internacional de peritos da área, quer da Open University, de congêneres também espanholas, alemãs, portanto, e do Canadá também. Temos tido muito trabalho, foi muito difícil fazer esta passagem, houve muita resistência da parte dos docentes também, mas acho que resultou bem, e estão ali um conjunto de prémios dos quais nos orgulhamos bastante. Eu vou agora dar aqui um salto grande, porque depois, se houver algum interesse em desenvolver aqui alguns destes items, mas eu penso que neste momento não. Passar aqui às questões relacionadas com o modelo pedagógico virtual, que foi um modelo que foi desenvolvido por docentes da Universidade Aberta, docentes e investigadores da Universidade Aberta. Começámos por fazer algumas experiências em cursos pequenos, fazer algumas adaptações, fomos acompanhados sempre por o tal Conselho Consultivo de Peritos, e esta necessidade de proceder àquilo que nós designámos na altura por uma virtualização da universidade veio na sequência da evolução tecnológica, de todo o conjunto de tecnologias emergentes que, obviamente, a população da Universidade Aberta também começou a ser uma população mais jovem, se bem que para estudar e para entrar na Universidade Aberta tem que ter mais de 23 anos. O aluno da Universidade Aberta não tem menos de 23 anos. Portanto, já é uma população
jovem, mas não tão jovem. Já não é aquela população normal dos miúdos, dos jovens que saem do ensino secundário e vão para a faculdade. Aqui não, já é expectável que quem entra na Universidade Aberta já deixou de estudar há algum tempo, já tem alguma experiência do mercado de trabalho, portanto é uma população mais adulta. Mas de qualquer forma, com a entrada de toda a quantidade de tecnologias, desde os smartphones aos tablets, a tudo, às impressoras 3D, isso tudo, claro que foi preciso também fazer aqui esta adaptação. E fez esta adaptação ao mesmo tempo que se fez a adaptação com a reforma de Bolonha. Ou seja, os cursos foram passados, as licenciaturas de 5 para 3 anos, os mestrados para 2 e os doutorados para 3. Portanto, isto tudo na sequência de Bolonha. Como íamos ter que mexer nos cursos, o reitor da altura, o reitor de então da universidade, optou também por promover, e quando eu digo promover, foi mesmo promover de uma forma... Foi uma democracia musculada, digamos assim, em que houve necessidade de fazer esta passagem para a virtualização. E isso fez-se desenvolvendo um modelo pedagógico muito mais centrado no estudante, em que se promovia a interação entre estudante-professor, estudante-conteúdo, naturalmente, mas também estudante-estudante. E aqui isto foi uma mudança muito grande, porque, como certamente têm também essa experiência, no ensino à distância e no ensino à distância mais tradicional, há normalmente uma grande sensação de isolamento. As pessoas sentem-se muito sozinhas, só interagem com o professor, mas depois saem dali e ficam muito sozinhas. Ao fazer toda esta modalidade através de uma plataforma, fomentou-se muito e todo o modelo foi desenhado também muito à volta da interação entre estudante e estudante. O que promove, obviamente, para além de um trabalho individual, promove também o trabalho colaborativo. Este modelo centrado no estudante não descura naturalmente a flexibilidade temporal e de espaço também, e é um modelo essencialmente, eu não quero chamar totalmente, mas é essencialmente assíncrono, ou seja, não é expectável nenhum tipo de interação em determinados momentos e de forma síncrona, principalmente nas licenciaturas. O modelo tem diferentes variantes, consoante estamos a falar de licenciatura, de mestrado ou de doutorado. Portanto, o modelo é o mesmo, mas tem variantes nestes 3 campos. E no caso das licenciaturas, portanto, da graduação, não é esperado que haja nenhum tipo de interação síncrona. Todas as atividades são desenvolvidas de forma assíncrona. E pretendemos também, para além de toda a parte académica, científica dos conteúdos, obviamente que aqui também há uma grande componente de inclusão, de promover a inclusão digital e capacitar do ponto de vista digital as comunidades, havendo também um enfoque no desenvolvimento de comunidades de aprendizagem. Ou seja, lá está, em muita interação entre estudante e estudante. E tentar que se criem grupos de trabalho, comunidades de boas práticas, comunidades de estudo, comunidades de aprendizagem. Isto foi, talvez, uma das maiores mudanças que nós fizemos. Claro que um modelo deste tipo, um modelo pedagógico virtual, como nós chamamos, e que é totalmente, em que o ensino-aprendizagem é totalmente online, implica que hajam sempre conteúdos atualizados, atuais e atualizados, porque deixou de haver
continua a haver a produção de materiais escritos, mas os materiais que são usados para o processo de aprendizagem são muitos materiais preparados pelo professor, disponibilizados pelo professor e, portanto, é exigido, os próprios estudantes exigem que os materiais sejam atuais e atualizados. Enquanto que, se estamos a trabalhar com um material, com um livro, com um manual, nenhum estudante espera que todos os anos o manual seja revisto, atualizado, com novas abordagens. Aqui é diferente. Aqui é esperado que seja feito esse trabalho por parte do professor. Claro que a introdução de novas abordagens pedagógicas também é uma obrigação. Passa a ser uma obrigação do professor introduzir novas abordagens, em particular nos cursos de especialização, mestrado e doutorado. Claro que o corpo docente credenciado, não só do ponto de vista académico e científico, mas do ponto de vista das metodologias de ensino. Todos os docentes da Universidade Aberta, para além de serem doutores, todos terem doutoramento neste momento, todos os docentes e docentes novos, e sempre que se faz concurso e que entra um docente novo, há uma formação na metodologia de ensino à distância. Todos nós, quando foi este processo de virtualização da Universidade Aberta, todos os docentes fizeram um curso de formação de 4 meses, dado por colegas nossos e investigadores desta área também. Um curso que teve avaliação e só com uma avaliação positiva é que nós podíamos continuar a ser professores na Universidade Aberta e de ensino à distância. Obviamente que, e quando eu há bocadinho disse que houve muita resistência, eu penso que todos os presentes concordarão que ninguém gosta muito de fazer cursos e ser avaliado por colegas, em particular quando estamos a falar de professores, eu não sei muito bem aqui como é que é o termo, professores catedráticos, portanto, professores que já estão no topo da carreira. Pois, catedrático, portanto, são pessoas normalmente que já estão no topo da carreira, que são aquelas pessoas muito cientes e ciosas do seu saber e que, eu aqui posso dizer estas coisas que não estou à frente dos meus colegas, mas que têm sempre, já não podem aprender nada, já ninguém tem nada para lhes ensinar e eles são os detentores do conhecimento e do saber. Exatamente, já sei tudo. Obrigar, porque foi mesmo obrigar estas pessoas a fazer este curso de formação de 4 meses com trabalhos, a ter que fazer trabalhos, a ter que ler sobre pedagogias, a ter que ler e normalmente isso cai muito mal, e eu falo por mim porque sou dessas áreas também, naquilo que nós gostamos de chamar as áreas científicas duras, as químicas, as físicas, as matemáticas. Nós não gostamos nada de pedagogias, nem nada isso não interessa nada, não queremos saber disso. O que interessa é saber, é ensinar matemática, é ensinar física, é ensinar química, e o que é preciso é saber os conteúdos, não a forma como se ensina. Isto foi uma mudança muito grande, até de paradigma ali para um conjunto muito grande de professores e, obviamente, que isso também nos permitiu perceber a pressão, as dificuldades pelas quais os estudantes também iam passar, porque nós também passámos por elas. E esse processo foi um processo difícil, foi doloroso, eu também refilei muito durante esse processo, mas reconheço que foi das melhores coisas que de facto fizemos e que nos permitiu estar bastante à frente e ter aqui uma capacitação muito grande em relação a outras instituições. Claro que também a investigação científica em ensino à distância é
é fomentado, tenta-se promover para além da investigação e da pesquisa nas áreas científicas de cada um de nós, portanto, sejam elas de línguas, de português, de matemática ou de informática. Temos também, tentamos sempre promover algum tipo de investigação aplicada, neste caso aplicada, mas que passe pelo envolvimento também das metodologias de ensino à distância. E temos, naturalmente, apoio de equipas multidisciplinares, e estou a falar aqui de pessoas da área dos mídias, das tecnologias, de vídeos, de sons, de áudios, de programação, de animação, de 3D. Portanto, há aqui uma equipa que também que existe na universidade e que também, obviamente, dá um apoio muito grande a todas as atividades e a todos os professores. No caso do modelo, eu como disse que havia aqui variações consoante estivéssemos a falar do primeiro, segundo ou terceiro ciclo. No caso do primeiro ciclo da licenciatura, é um modelo essencialmente que promove a flexibilidade, autonomia, interação e colaboração. Lá está o grande enfoque na parte da colaboração. Não é um modelo com uma grande interação nos fóruns, não se perspectiva isso, mas promove-se a interação essencialmente entre estudantes. Portanto, as atividades desenvolvem-se ao longo do semestre e em determinados momentos, depois do estudo, da leitura, de alguma reflexão, em determinados momentos promove-se de facto uma interação e colaboração entre os estudantes. O estudante, quando entra na Universidade Aberta, tem acesso a um kit, aquilo que nós chamamos o kit do estudante virtual, que é um conjunto de instruções, de orientações e de ferramentas que lhe permitem começar a familiarizar-se com a universidade, com a metodologia de ensino. Temos também um guia de iniciação rápida, que consiste num glossário de termos, naquilo que são os cursos, nos processos de avaliação, e isto são as ferramentas que estão disponíveis no portal da Universidade Aberta. Para além disto, todos os estudantes, sejam eles de primeiro, segundo ou terceiro ciclo, têm sempre um módulo de ambientação online. É um módulo que dura 15 dias, em que os estudantes são agrupados em turmas virtuais, estudantes de todos os cursos. Portanto, os estudantes aqui são misturados, isto não é só para os estudantes do curso de matemática e do curso, não, os estudantes são todos misturados, divididos em turmas aleatoriamente, e todos fazem estes 15 dias daquilo que nós chamamos o módulo de ambientação online, em que se pretende que os estudantes se familiarizem com a forma de comunicar online, com as metodologias, com a parte escrita. Porque, sendo uma comunicação essencialmente assíncrona, muito passa pela escrita. E há uma conduta, há um código de conduta da escrita que convém que as pessoas que se familiarizem com isso, escreverem determinadas cores, a forma como se dirigem aos colegas, tudo isso é importante. Para além disto, durante este período, é-lhes também dado algum material, alguns documentos, artigos, material essencialmente sobre como estudar e como se organizar à distância. Tentamos fazer esta ambientação logo no início e dar este conjunto de materiais e de apoio inicial, logo ali durante aquelas 2 semanas, para tentarmos também diminuir a desistência, a evasão, porque obviamente eu acho que ainda há, pelo menos em Portugal, ainda há muito pensamento de estudar à distância é mais fácil.
e, portanto, eu quero tirar um curso, eu vou estudar à distância, porque aquilo é zastra às pás, como se diz em bom português. Zastra às pás já está, é simples, é fácil, não tenho que me aborrecer, estudo quando quero, não tenho que ir às aulas, não tenho que ouvir os professores. E, portanto, ainda há um bocadinho esta ideia. E, obviamente, todos nós aqui sabemos que se calhar é exatamente o contrário. Estudar à distância é muito mais difícil, exige muito mais e agora já não falo do ponto de vista do professor, mas do ponto de vista do estudante, exige muito mais. E se o estudante não é, desde logo, muito acompanhado, muito enquadrado, facilmente, ao fim de 15 dias, já o perdemos. Nunca mais lhe pomos a vista em cima. E depois é muito mais difícil de o trazer de volta e de o agarrar. Portanto, nós temos alguma preocupação para já, em misturar os estudantes dos vários cursos, das áreas de informática, de humanidades, de matemática, de ciências sociais, de história, de gestão, sei lá, de todos os cursos que temos, misturá-los para perceberem que todos têm as mesmas dificuldades, as mesmas expectativas, todos pretendem estar ali para aprender e não tentar... Inicialmente pensou-se em fazer o módulo de ambientação por cada um dos cursos, até porque seria mais fácil de gerir. Mas depois percebemos que essa não seria a melhor forma, que seria muito mais vantajoso, isto até por alguns estudos que foram feitos com os próprios estudantes, seria muito mais vantajoso se houvesse esta interação entre estudantes de diferentes áreas científicas, diferentes backgrounds, portanto que era muito melhor se fizéssemos assim. Portanto, este módulo de ambientação tem esse propósito. É obrigatório, não há estudante nenhum que não tenha que passar por este módulo de ambientação e mesmo quando os estudantes não participam, o professor que coordena este módulo de ambientação vai contactar fora da plataforma, através de um e-mail, através dos vários contactos que tem disponíveis, vai tentar falar com o estudante e perceber o que é que se passa. E é um módulo que é gratuito, não... Portanto, a propina do curso... Não é propina. A mensalidade... Não é a propina desse ponto de vista, é a mensalidade, não é acrescida de nenhum valor por causa deste módulo de ambientação. Portanto, é exatamente o mesmo valor e por isso este módulo é gratuito. É um modelo que, e agora vamos já entrar nas especificidades do modelo propriamente, é um modelo que se organiza em classes virtuais e ao nível do primeiro ciclo da graduação, cada classe é constituída por um máximo de 60 estudantes. E são formadas tantas classes quantos os estudantes que aquele curso tem. Se temos cursos na área da gestão, por exemplo, ou das ciências sociais, que são cursos em que temos disciplinas, unidades curriculares com 1000 estudantes, e isso exige 20 turmas, 18 turmas, há outros cursos em que temos 30, 40, 110 estudantes, portanto aí temos um número reduzido de turmas. Mas cada turma tem um máximo de 60 estudantes e há um professor da universidade, portanto dos quadros da Universidade Aberta, que é responsável pela disciplina e assegura uma turma. Portanto, esse professor é responsável pela disciplina, por todos os materiais, pelos exames, pelo plano de tutoria, por tudo. E assegura uma turma. E depois tem um conjunto de tutores que asseguram as restantes turmas, sendo que cada tutor pode ser responsável por 2 ou 3 turmas, um máximo de 3 turmas. Estes tutores são
pessoas, todos os tutores da Universidade Aberta têm mestrado nas áreas científicas em que estão a lecionar. Portanto, eu, por exemplo, sou responsável ao nível da graduação por uma disciplina que se chama Conceitos Fundamentais de Química. É uma disciplina que tem 3 turmas. Eu tenho um tutor que assegura 2 turmas e eu asseguro uma turma. Mas supervisiono as outras 2. Portanto, eu faço um plano de tutoria, portanto, eu sou responsável pelo programa, pelos conteúdos programáticos, pelo programa da disciplina. Faço um plano de tutoria, onde é dito, na semana 1 é para fazer isto, na semana 2 para fazer aquilo, na semana 3 há um fórum, na semana 4 há os exercícios, na semana 5 há mais uma lição, na semana 7 por aí fora. Portanto, faço por semanas um plano de tutoria que dou ao tutor no início do ano e depois eu vou também acompanhando e vendo o que é que se passa naquelas turmas, mas é o tutor que assegura essa turma. Todos os tutores têm mestrado, neste caso, era por isso que estava a falar nisso, o tutor que eu tenho é um tutor que tem doutoramento, é doutorado. Todos têm mestrado e neste momento eu diria que à volta de 20-25% dos tutores têm doutorado nas áreas científicas em que estão a lecionar. E temos, portanto, dentro dos elementos fundamentais deste modelo, há uma coisa que se chama o Plano de Unidade Curricular, que é o PUC, que é um instrumento fundamental para o estudante, que neste plano de unidade curricular está lá tudo o que se vai passar ao longo do semestre. Quando é que são disponibilizados os materiais, a organização por aulas, quando é que são os momentos de avaliação, porque é um modelo baseado muito numa avaliação contínua, em que o estudante tem 2 momentos de avaliação online e depois tem um exame final presencial. E neste plano de unidade curricular está lá tudo. Portanto, o estudante, quando começa o ano, na primeira semana, nos primeiros dias, é-lhe dito logo, não faz mais nada sem ler o plano da unidade curricular. Depois há o plano das atividades formativas, umas que são de avaliação, outras nem tanto, mas que ele sabe exatamente quando é que são disponibilizados e em que é que consistem estas atividades. E o cartão de aprendizagem. O cartão de aprendizagem é o registro das notas da atividade do estudante em cada disciplina. Portanto, isto é o cartão de aprendizagem. Aqui está um exemplo do que é um plano de unidade curricular, em que tem, portanto, quem é o professor responsável, a equipa de tutores, ali na unidade curricular, as competências, o roteiro, a metodologia, o tipo de recursos que tem disponível, a avaliação, portanto, com o cartão de aprendizagem e o calendário da avaliação contínua, o calendário de exame também, e depois tem o plano de trabalho dividido por meses. No primeiro mês, dentro do primeiro mês tem as semanas, depois o segundo mês, por aí fora. Exatamente. Este é um exemplo dos conteúdos, portanto, na parte de baixo desta imagem tem ali os conteúdos precisamente dos conceitos fundamentais de Química. Tem ali os conteúdos que vão ser trabalhados ao longo do semestre, com os diferentes tópicos, e aqui da parte de cima está um exemplo das atividades ao longo do mês, onde é dito, ali está muito pequenino, não conseguem ver, mas onde é dito, comece por ler o material da lição sobre isto, aquilo e o outro, tem um material disponível auxiliar que lhe permite complementar o seu estudo, pode ir consultar outros livros, depois deve realizar as atividades formativas e os exercícios A, B e C, que deve partilhar com os seus colegas, deve discutir e deve tirar as suas dúvidas em fórum, depois será disponibilizada a correção desses exercícios, portanto, está lá, detalhadamente está tudo descrito. Depois temos o cartão de aprendizagem, que tem os e-fólios,
e os P-fólios. Os E-fólios são os momentos de aprendizagem, de avaliação online, que são pequenos trabalhos em que são disponibilizados durante um período de tempo limitado, e isso depende das unidades curriculares e depende do professor. O professor tem essa autonomia. Podem ser disponibilizados durante 2 dias, durante uma tarde, durante uma semana, dependendo do tipo de trabalho que se pretende, e que têm uma acreditação máxima, e depois, no fim, tem 60% da avaliação final é um exame presencial, é uma prova presencial. Essa prova presencial que é feita nos diferentes sítios. Portanto, aqui é um resumo, digamos, daquilo que se passa numa classe virtual. Eu vou acelerar agora um bocadinho da tutoria. O papel do tutor online. Ora, o papel do tutor online, para nós, e o nosso entendimento, é que constitui muito um facilitador das aprendizagens. É uma pessoa que tem que ter a competência científica e o conhecimento científico das áreas e, mais uma vez, a universidade, quando contrata, por acaso fazemos ao contrário, primeiro disponibilizamos cursos de formação de tutores. Constituímos uma bolsa de tutores. Fazemos um aviso, um edital, chamemos-lhe assim, onde promovemos um curso de formação de tutores, que tem uma duração aproximada de cerca de 3 meses, é um bocadinho menos, mas é ali à volta de 3 meses, e depois, no fim desse curso, que tem uma avaliação, os tutores que tiverem uma avaliação positiva, então passam a integrar uma bolsa de tutores da Universidade Aberta, que sempre que é preciso recorremos a estes tutores. Portanto, são tutores que têm uma formação pedagógica neste modelo de ensino. Portanto, têm educação à distância e, em particular, neste modelo de ensino. São recrutados sempre professores com mestrado nas áreas científicas e depois fazem a formação. Espera-se e é expectável. Nós temos tutores essencialmente nos cursos de graduação. Estamos agora a começar a ter alguns tutores em cursos de mestrado. As turmas, as classes virtuais nos cursos de mestrado, obviamente, não são de 60 pessoas. Porque o modelo para um curso de mestrado é um modelo muito mais interativo, em que aposta muito mais no trabalho colaborativo dos estudantes e na interação entre estudante-estudante e estudante-professor. Já não é aquela questão do estudante-conteúdo, isso põe-se na graduação. Num curso de mestrado ou de doutorado já não é assim. Logo, as turmas reduzem para um máximo de 30 nos cursos de mestrado e nos cursos de doutorado um máximo de 20. Portanto, isto vai mudando consoante, quanto mais interação, quanto mais interativo é o modelo, menor o número de estudantes por turma. Nós, neste momento, em alguns cursos de mestrado que têm tido grande procura, em particular nas áreas de administração e gestão educacional, estamos a começar a ter tutores em turmas de mestrado. E estes tutores aí são pessoas doutoradas. Que recrutamos, também um bocadinho contrariamente ao que se passa aqui no Brasil, recrutamos... Muitos destes tutores são professores, não têm que ser assim, mas muitos são professores noutras instituições de ensino, presenciais. E que concorrem, fazem o curso de formação, são aprovados e passam a fazer parte da Bolsa de Tutores. Não têm nenhum vínculo com a universidade. Não têm nenhum vínculo com a Universidade Aberta. São contratados. Eu este ano precisei de um tutor para uma determinada disciplina, o ano passado se calhar precisei de 3. Portanto, o ano passado tive 3 tutores, este ano só precisei de um, não chamo os outros 2.
e são contratados exclusivamente para aquele semestre, que é de outubro a fevereiro. Portanto, o semestre é de outubro a fevereiro, são contratados especificamente para esta tarefa e acaba o semestre, acabou a prestação de serviços. Se no ano seguinte é preciso, se eu fiquei satisfeita com a prestação daquele tutor, voltarei a contactá-lo, voltarei a saber se ele está interessado em continuar ou não e continua. Não está interessado, também não continua. Obviamente que há também uma preocupação de fazer uma atualização na formação dos tutores. E aí também fazemos, é uma forma de selecionar os melhores, ou aqueles que estão mais interessados nesta modalidade de ensino e nestas atividades, porque muitas vezes eles dizem, não estou interessado em fazer mais nenhuma atualização, nem mais nenhuma formação. E, portanto, nós também acaba por ser uma forma de selecionarmos os docentes. Portanto, para além da formação de docentes em e-learning que fizemos na universidade, estamos a ser solicitados para fazer formação de docentes de outras instituições presenciais, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Inclusivamente aqui no Brasil, neste momento, temos um curso de formação de docentes a correr aqui no Brasil, numa universidade, numa PUC em São Paulo, que nos pediu. E há também a formação de tutores. Portanto, nós neste momento, desde que começámos a fazer formação de tutores, que foi em 2008 ou 2009, já formámos cerca de 700 e qualquer coisa tutores. É um curso que os tutores também não pagam, portanto é um curso que acaba por ser um curso gratuito. Claro que corremos o risco, e sabemos disso, de estarmos a formar pessoas que depois vão para outras instituições. É um risco. Não temos muito medo disso. Claro que tudo isto exige um grande planeamento, e isto é as questões que se colocam muito ao nível desta modalidade de ensino, em particular do online. Contrariamente ao presencial, e não quero de maneira nenhuma, isto nem sequer é uma desvalorização, é só diferente. Contrariamente ao presencial, tudo aqui tem que ser planeado com muita antecedência. Nós, neste momento, que estamos em fevereiro, e para nós o ano letivo começa em outubro, nós, neste momento, já temos todo o ano letivo de 2015-2016 planeado, já está o calendário de exames feito, até porque o calendário de exames é uma das ferramentas fundamentais para os estudantes terem disponíveis quando se inscrevem. Muitas vezes eles olham, sabem as disciplinas que têm que fazer e depois olham para o calendário de exames para ver onde é que têm mais espaço para estudar, quais são os exames que são mais afastados, e muitas das vezes a inscrição depende também do calendário de exames. Contrariamente ao presencial, que as coisas são feitas muito mais em cima da hora. E não quero amassar-vos mais, gostava só aqui de deixar esta nota que, de facto, a nossa convicção na Universidade Aberta é que o ensino à distância e o e-learning em particular, depois podemos, numa parte mais de discussão, podemos aprofundar melhor estes temas, mas o e-learning em particular, para nós verificámos que quando fizemos a virtualização, a evasão diminuiu imenso. Conseguimos segurar muito mais os estudantes do que quando tínhamos um modelo mais baseado na autoaprendizagem, digamos assim. Portanto, de facto, o ensino à distância, para nós, consideramos que é uma excelente aposta, se calhar mais na parte da capacitação, da aprendizagem ao longo da vida, da atualização de conhecimentos, aí há muito para se poder explorar. Muito obrigada.